Boa noite, meus amigos, aqueles que estão entrando. Nós estamos aí dando uns minutinhos e às 18 horas iniciaremos as nossas atividades. Sejam todos bem-vindos. A todos que estão entrando, dentro aí de 2 minutos, vamos dar início às nossas atividades da noite. Boa noite, meus irmãos do Centro Espírita Joana d'Arc e demais internautas presentes. Que Jesus nos abençoe nesta noite. É com muita alegria em nossos corações que hoje estaremos aí conversando sobre julgamentos precipitados. Mas vamos iniciar a nossa palestra. Antes mesmo de iniciarmos, vamos ler uma página do livro Ideal Espírita, pela mediunidade de Chico Xavier, e quem nos escreve a lição Pontos a Ponderar é nosso irmão André Luiz. Confie, resignado, passa o mal deixando a lição. Desaparece a enxurrada, purificando o ambiente. Viva com discernimento.
O ato edificante é inconfundível. O arado e a bomba cavam a terra de maneira diversa. Exemplifique a sua fé. Sempre denunciamos a própria origem. Cada meteorito traz determinada mensagem do espaço cósmico. Seja comedido. Tudo que constrói pode destruir. Toda faixa de solo pode ser berçário e cemitério de vida. Ajude sem cessar. Os testemunhos do bem qualificam o homem. O movimento, a luz e o calor classificam o astro. Desenvolva o autoaprimoramento. A pior viciação pede esforço recuperativo. O brilhante foi detrito do organismo terrestre. Fuja a violência. A ação orientada vence a força. O vento frágil desgasta a rocha maciça. Observe amorosamente a beleza oculta na maior deformidade. O tique da estrela existe como cintilação. André Luiz. Então, inspirados aí por essa lição de André Luiz, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos neste momento trabalhando na sua seara. Sabemos, ó Pai, da sua grandiosidade, da sua bondade. Ajuda-nos, Senhor, filhos menores, ainda pequenos, Senhor, mas com vontade de entender mais profundamente esta tua bondade, as tuas leis, Senhor. Então, Pai, abençoa-nos nesta noite, abençoa-nos a cada momento, para que, Senhor, possam as nossas palavras ser um estímulo para o crescimento próprio, Senhor. Sabemos, como diz a nossa mentora Joana de Ângeles, quando um ser levanta, uma família levanta junto com ele. Quando uma família levanta, várias famílias na sociedade também levantam. E é neste instante, ó Pai, que embora pequenos que ainda somos, nós te rogamos, esteja conosco aqui, neste momento, esteja com a humanidade, Senhor, neste momento desafiante para todos nós, mas que a tua bondade envolva-nos carinhosamente, para que possamos ser os verdadeiros aprendizes da vida. E em teu nome, ó Pai, nós damos por iniciado o nosso momento do Evangelho da noite. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, o nosso tema da noite é julgamentos precipitados. Vamos começar este tema desta noite analisando por que o ser humano erra. Por que o ser humano erra? O ser humano erra por rebeldia ou por ignorância, ou seja, ele erra por desconhecimento das soberanas leis, por desconhecimento do Evangelho de Jesus, ou mesmo por rebeldia, como diz a mentora Joana de Ângeles, que mesmo tendo conhecimento, mas ainda é aquele aluno, digamos assim, se nós formos comparar com o aluno da escola, aquele aluno rebelde, que não estuda, que reprova, e que no outro ano tem que repetir aquela série, aquele ano que ela está nela. Então, muitas vezes, nós somos rebeldes.
e aproveitamos pouco o estágio que aqui nós estamos, esse momento significativo de nossa vida. Às vezes, caminhamos assim em cada situação para aqueles julgamentos, né? Como diz aí o nosso título, julgamentos precipitados. Por que acontece esses julgamentos insensatos? Como que acontece isso? Por que acontece? Esse julgamento, que nós dizemos assim, esse julgamento arbitrário, contumaz, decorre ainda da inferioridade do opositor, que apenas vê a sua imagem projetada. A imagem que nós temos ainda, às vezes, até inconscientemente. Mas quando nós abrimos a boca para julgar alguém, nós estamos vendo ali o nosso inconsciente projetado, como esclarece também a nossa mentora, Joana de Ângeles, no livro O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então, muitas vezes, aquele momento que ali nós estamos jogando as culpas que trazemos, nós estamos jogando ainda as inferioridades que temos, mas os que julgam são aqueles, digamos, que se colocam na posição da falsa sabedoria. Tornam-se muitas vezes impiedosos perseguidores das criaturas sobre as quais projetam aquilo que detestam em si mesmo. Não estamos falando aqui do julgamento legal, esse julgamento do direito nosso. Esse julgamento legal, ele tem raízes nas conquistas da ética do direito, concedendo inclusive ao réu a oportunidade de se defender. Enquanto isso, acontece um processo educativo de acordo com a evolução do próprio ser humano, de acordo com aquilo que a humanidade já dá conta de oferecer, mas nós estamos falando aquele julgamento de palavra, aquele julgamento dos atos que estamos vendo de uma forma interior. Então, nós vamos aqui lembrar de uma história que ela vem nos elucidar esse tema da noite. Então, era assim, o meio-dia, e as pessoas chegavam ali na praça, querendo ali jogar pedra naquela mulher, porque a lei falava que quem adulterasse deveria morrer. É uma passagem que todos nós conhecemos. E naquele instante, ela rodeada de pessoas e todos já querendo atirar as pedras, Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, é convidado a dar a sua opinião. E ele aproxima daquela turba de pessoas que queriam apedrejar a mulher. Naquele instante, ele fala e ele escreve na areia: atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. Naquele instante, as pessoas foram se afastando, os homens foram se afastando, principalmente os mais velhos, que afastaram primeiro, depois os mais novos. Aí a gente faz uma conexão com aquilo que a mentora Joana de Ângeles explicou no início. Naquele instante, aquela turba de pessoas jogava aquilo que tinha no seu inconsciente em cima daquela pessoa que ali estava. Jogava suas próprias culpas, sua sombra, ainda não transformada, ainda não transmutada. Mas as pessoas, com a energia moral do mestre, foram se afastando. E Jesus disse à mulher: vá e não peques mais. Com certeza a mulher ficou refletindo naquilo profundamente. Amélia Rodrigues, em um de seus livros, ela diz o seguinte:
que passaram-se uns dias e, com a interferência de algumas pessoas, a mulher conseguiu uma entrevista com aquele que tivera a vida preservada, com Jesus. Pelos seus conhecimentos, ela conseguiu falar com ele. Chegou, aproximou-se do mestre, e Jesus, entendendo a angústia daquela mulher, recebeu e cumprimenta, dando início à conversa. Ela diz a ele: Senhor, eu rogo perdão por vir perturbar-lhe a paz. Jesus diz: a verdadeira paz é aquela que flui do coração com o cumprimento do dever. Disse o mestre, dando a palavra para a mulher que ele queria ouvi-la. Fala tranquilamente que eu te ouvirei. Senhor, eu sinto-me aturdida. Eu não sei que rumo dar à minha existência. Lutei muito, Senhor, antes de tombar. Meu esposo, passados os primeiros dias da novidade conjugal, retornou às noites de orgia. Retornou às noitadas alegres, deixando-me na solidão. Via-se que aquela mulher carregava uma dor. E eu, Senhor, enferma da alma, permiti envenenar-me por tormentos que não merecem compaixão, com sede de ternura, Senhor, e sem saber onde encontrá-la, entreguei-me aos desejos doentios. Hoje, me sinto abandonada e sem lar. Padeço o desprezo e a zombaria geral. Já não posso sair às ruas, porque todos zombam de mim. Não sei que rumo seguir, nem o que fazer, nem como agir. Eu preciso de um roteiro, Senhor, de uma luz, uma lâmpada acesa que me dê a esperança a fim de progredir, de prosseguir, e não sei que rumo tomar em minha vida. Jesus, em silêncio, aprofundou-se naquela alma, penetrou-se psicamente naquela alma ansiosa e sofrida, nela, certamente encontrando as dores da humanidade no futuro, através dos tempos, e considerou bondoso. A fala é linda, vale a pena lê-la. E Jesus disse o seguinte: a paciência e a confiança em Deus serão as duas principais providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. E a mulher ouvia atentamente. Paciência, confiança em Deus. Ela ia absorvendo aquilo que Jesus ia falando. Jesus continua. Há uma economia social. E cometido um erro, ele passa a pesar na economia social e a ensejar, às vezes, se não resgatado, uma consciência de culpa. Mas há uma balança na economia social. E esse erro passa a pesar na economia social. E a mulher ouvia atentamente, esperava, absorvia as palavras do mestre. Não é de importância o que os outros pensem de nós. E a cobrança pela impiedade com que desejam fazer justiça. É necessário olho para a intimidade, dizia Jesus, chamava a atenção da mulher para olhar para a sua própria intimidade. Existe uma lei. Nós sabemos que nós estamos vinculados às leis maiores da vida, às leis divinas.
Existe uma legislação de ordem no universo. A lei é de ordem, é de equilíbrio. E só com este equilíbrio é que poderás fruir a tranquilidade. E a mulher atentamente olhava para Jesus, absorvendo aquilo que ele estava ensinando. É necessário, minha irmã, armar-te de humildade e confiar-te no amanhã. A memória do povo é fraca e passa rápido. Em relação às virtudes do próximo, essa memória é muito rápida em relação ao bem que o próximo faz, mas todavia é firme, clara e duradoura com relação às faltas alheias, sempre recordadas com ácido de acusação e com aquela capacidade de malícia que o ser humano ainda tem. Então, minha irmã, escute. O exemplo decorrente do seu arrependimento transforma-se na defesa do equivocado, que assim repara perante o Pai, ante si mesmo, ante a sociedade, um engano perpetrado. E a mulher ouvia arrependimento. Ela já estava escutando. Já parecia que brotava um arrependimento dentro dela. Mas, Senhor, para onde eu irei agora? Jesus responde com sua voz profética e poeta: as aves do céu têm ninho, as serpentes e as feras têm os covis, mas o Filho do Homem, que era Jesus, não tem aonde se agasalhar, vivendo sob a abóbada estrelada e avançando na direção. Mas ele avançava na direção do infinito, na sua missão, que ele veio nos ensinar como nosso modelo, nosso exemplo, nosso guia. E ele disse isso a ela. Então, indiretamente, nessa linguagem metafórica, siga o meu exemplo. E sendo assim, busque também a oportunidade da reparação. Adapta-te à situação atual. Cada momento nos pede uma adaptação na vida, e hoje a realidade é essa. Aquele julgamento que foi inicial ali na praça, com certeza iria continuar ali por algum tempo ainda. Adapta-te à situação atual, aguardando o amanhã com a disposição de quem já compreende. A negligência do esposo ingrato e leviano, não, diz Jesus a ela, não constitui respaldo para que assumisses compromisso infeliz e semelhante tal qual ele. E a mulher fica a pensar, um erro semelhante àquilo que o marido tinha feito. Segue, minha irmã, renovada, com certeza do triunfo, porque todo aquele que se levanta da queda encontra apoio na fé, na luta para afirmar-se. Jesus penetrava na intimidade do ser humano. Quando a gente analisa essas reflexões profundas, a gente vê que ele acreditava no ser humano. Ele fazia um trabalho humanizado, amoroso, de acolhimento, para que aquele ser pudesse se levantar. Convida a mulher a reparar. Fez-se um silêncio profundo e tocante. E foi a mulher quem dessa vez falou: Senhor, permita-me que eu possa seguir-te na minha pequenez e dai-me a vossa bênção.
Jesus, naquele instante, ouve a mulher, envolve-a mentalmente numa ternura ímpar, ajuda-a a erguê-la, pois no ímpeto ela foi ao chão, pedindo perdão ali, e Jesus ajuda a erguê-la e diz a ela: vai, filha, não sofras mais. Aqueles que arrependem e buscam reparar são acolhidos no rebanho de amor do meu Pai. A mulher cometeu um erro, é claro, semelhante ao do seu marido, que era um leviano também. Mas naquele momento ela já mostrava o sinal de arrependimento. Já havia ali um sofrimento interior. Digamos assim, que é aquele segundo passo. E Jesus fala para ela: vá e não sofra mais. Onde quer que vás, minha filha, eu estarei contigo. Como Ele está conosco. Como Ele está com a humanidade nesse momento de sofrimento da humanidade, neste momento doloroso, neste momento que nós ouvimos falar dos nossos amigos, das nossas famílias que estão desencarnando rapidamente, sem sequer despedir dos seus familiares. Mas Jesus está presente. Onde quer que vás, eu estarei contigo. E a luz da verdade dentro do trabalho do bem brilhará à frente, clareando o teu caminho. Ele falava para a mulher, mas indiretamente ele falava para nós, humanidade: vai, onde estiveres estarei contigo, no céu silencioso, estrelado. A sinfonia dos astros espalhava a luz naquele instante, e aquela mulher, neste contexto da natureza, absorvia aqueles ensinamentos de Jesus. O tempo passa, não se tem mais notícia da mulher, mas Amélia Rodrigues, nesse livro, ela diz o seguinte: que o tempo passou, passaram-se 10 anos. Havia uma cidadezinha ali perto chamada Tiro. E esta mulher, que ali estava atendendo os enfermos, curava a ferida de um, de outro, o tempo todo. Um trabalho que já havia 10 anos. Com seus ungüentos, numa época em que o trabalho da medicina era um trabalho ainda muito primitivo, muito escasso. Se hoje, muitas vezes, a nossa sociedade carente tem dificuldade para ter acesso às áreas de saúde, imagina há mais de 2000 anos atrás. E ela estava ali, atendendo com seus remédios para o corpo, atendendo as feridas, os leprosos, atendendo aqueles que precisavam com uma dor. E ali estava ela explanando os ensinamentos de Jesus. Eu fiquei imaginando. Certamente ela acompanhou por um tempo, ouviu Jesus, aprendeu um pouco, trouxe para a sua alma. E ali ela falava de Jesus, do Mestre, dos ensinamentos, da beleza, da fé, da resignação, do perdão, das novas oportunidades, da importância de não julgarmos precipitadamente, mas de darmos uma nova chance. E foi assim por uns 10 anos. Depois de 10 anos, eis que chega um doente para ser atendido, todo cheio de ferida em seu corpo. Ela recebe aquele doente, atende, pega os seus ungüentos e limpa-se as suas feridas e vai cuidando. Não reconhece porque ele estava todo cheio de ferida. E aquele doente pergunta para ela: aonde você conheceu esse Jesus? Quem é esse Jesus? Aí ela fala:
E ele fala: eu me recordo. Eu tive a oportunidade de ouvir e de me aproximar de Jesus. Mas eu não mudei, diz ele, porque o coração orgulhoso, ele perdoou a minha mulher que adulterara. Então eu não soube entender esse Jesus que você está falando, e ela reconhece naquele doente o seu ex-marido. Não fala nada, não diz, o tempo daria a resposta. Mas ela diz a ele: não preocupes, o importante é o momento da renovação, é o momento do reinício. E se agora você é sensibilizado com a mensagem dele, o primeiro passo é a confiança em Deus e a paciência para o reinício e a reparação dos erros da vida. Aquilo que Jesus falou para ela, ela absorveu na intimidade da sua alma e ajudou, começou a ajudar aqueles que precisavam dela. Olha aí, um trabalho de 10 anos já. E como as pessoas às vezes mudam em 10 anos. Hoje em dia nem muda tanto, porque hoje em dia tem tinta para o cabelo, hoje em dia tem muita coisa para renovar as pessoas, mas naquela época mudava muito, sim. Naquele instante, a mulher leva a mão do seu irmão, agora irmão, que caminha em direção à evolução do infinito sobre os ensinamentos de Jesus. Meu irmão, nós estamos sob o olhar do Mestre. Sigamos em frente. E certamente é uma nova alma que começava ali o seu processo de arrependimento, um pouco mais tarde do que outra. Iniciava ali o seu processo de humanização. E nós vemos no livro Céu e Inferno, nos ensina que há 3 passos quando há um erro, e os passos são o arrependimento. O que a senhora fez naquele momento? Porque Jesus, naquele primeiro momento, ensinou muito bem a todos que estavam ali, que refletissem sobre os seus erros também. E aquela mulher no bate-papo com Jesus, quando ela procura Jesus, ela já estava no arrependimento. Em seguida, inicia-se o processo de expiação, o sofrimento interior. Porque eu errei, porque eu fui fazer a mesma coisa que o meu marido fez. O sofrimento que leva a uma energia, uma conexão, uma ação positiva. O próprio nome de expiação, quando nós procuramos o seu significado, nós vamos ver isso aí, que é expiar sobre uma ação positiva. E nesse instante nós vemos que aí começa o processo, mas não basta apenas o arrependimento e a expiação, é necessário a reparação. Ela tinha os seus débitos, e à medida que vai reparando, que vai acolhendo os seus irmãos, que vai envolvendo com o trabalho do bem, a lei é de crédito, a lei é de amor. À medida que vai adquirindo os seus créditos, vai diluindo também os seus débitos. E aquela mulher, naquele trabalho de entrega ali, ajudando a todos, começou a diluir os seus erros, as suas dificuldades, se tornando mais humana e refletindo naquele seu ato que poderia ter sido diferente, mas crescendo em direção a Deus, acolhendo outros irmãos que passavam por dificuldades. Então, é necessário que o erro, que nós o analisemos,
E esta é uma necessidade impostergável. Foi o que ela fez. Refletiu sobre o seu erro, analisou, viu que podia se auxiliar, corrigir e educar-se. O processo educativo. A educação, diz o nosso codificador, é a chave do progresso moral. Esta sim é valiosa para a construção do ser moral, do ser psicológico e do ser essencial espiritual. É necessário, minha irmã, fazer uma análise, e ela fez. Ela refletiu e foi trabalhar em busca. E muitas vezes os pequenos erros que nós temos, porque no nosso patamar evolutivo ainda os temos, muitas vezes essa situação de erro nos pede não só esse arrependimento, mas uma reparação. Ah, mas em determinado instante da minha vida eu pratiquei o aborto. Sabemos sim que é um crime, principalmente porque aquele que ali está, ele tem o direito legal e não tem o direito de se defender. Mas a lei não é de cobrança, não é de julgamento. A lei é de amor. E se por acaso praticamos um ato deste, há quantas crianças que não precisam de madrinhas, que não precisa de alguém que lhe dê livros, que lhe ensine a ler, que não precisa da dedicação, é a reparação. E com certeza vamos reconstruindo a nossa caminhada. Vamos reparando os equívocos que tivemos, porque ainda trazemos aquilo que nós falamos no início da nossa conversa. Ainda somos rebeldes e vamos diluindo a nossa rebeldia. Vamos ampliando a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de nos colocarmos como filhos de Deus que somos e entendermos as suas leis. Foi fácil para aquela mulher? Não foi. Ela disse para Jesus: Senhor, aonde eu vou, eu vejo que estão ali falando de mim. E Jesus orientou ela: a memória humana para as virtudes é fraca, mas para as faltas alheias ela está presente, ela está ali cobrando, porque ainda somos seres de evolução mediana, ainda não alcançamos aquele patamar de espiritualidade que nos dá uma visão diferente. Mas o convite é para esse processo reeducativo, de olharmos para a nossa eternidade e vermos aquilo que podemos estar fazendo, inclusive para e principalmente para o nosso processo de reeducação. E eu relembro aqui uma frase do nosso codificador, que quando ele começou a estudar a doutrina espírita, ele que já era conhecido na França como professor Denisard, o professor Revailles, que já era da Academia Francesa de Letras, ali naquele instante ele renuncia a tudo, porque ele viu os ensinamentos que a doutrina espírita traria para a humanidade. E ali ele encontra a sua estrada de Damasco, diz ele. E como Saulo disse sim a Jesus, ele disse sim à verdade também. Entrega de corpo e alma ao trabalho da codificação da nossa doutrina. Examina, diz Joana de Ângeli, a qualidade de alguém que cometeu um delito, merece um exame. Jesus examinou detalhadamente e disse à mulher: o erro do seu companheiro, ele não respalda o erro que você teve.
mas ele viu que aquela mulher tinha uma capacidade também interior humana. E Joana de Ângeles nos fala isso, que examina a qualidade de alguém que perdeu, que cometeu um delito, mas não perdeu a sua capacidade de ser humano, de humanizar-se, de dar a alguém, de seguir em frente. E essa oportunidade, e à medida que o ser humano vai gradativamente liberando a sua sombra, ele vai encontrando o seu real propósito existencial. Ele vê que tudo aquilo poderia realmente ter sido de uma outra forma, mas ele entrega-se. Ele entrega principalmente ao amor, porque Deus é amor. E a lei natural que vige em todo o universo é a lei de amor. É a lei que exterioriza de Deus mediante a sua criação. O cosmo equilibra. Quando nós vemos, há um cosmo em torno de nós equilibrado, harmônico, porque vem também dessa origem divina, que tudo estabeleceu que há um equilíbrio. Então é a lei de amor que vai nos ajudar também, essa mesma ordem, essa mesma harmonia que há no exterior, ela pode também estar no nosso interior. Jesus disse à mulher: a questão não é o que os outros falam, porque isso pouco interessa, mas a questão é a intimidade, aquilo que está dentro de você, a paz interior. E com certeza, à medida que foi reparando, à medida que ela foi doando-se em trabalhos para o próximo, ela foi adquirindo a sua paz interior. Jesus veio para nos ajudarmos a despertarmos de nossas consciências adormecidas e caminharmos em direção à consciência cósmica. O que esse momento da pandemia, por exemplo, nos convida? Estarmos aí, nós estamos vendo. O que isso nos convida neste instante? Com certeza, nos convida a fazermos uma reflexão profunda da nossa vida. Nos convida a estarmos avaliando, inclusive a nossa aprendizagem. Toda aprendizagem, ela necessita ser avaliada. Quando Jesus disse para aqueles que estavam ali: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que ele convida aqueles que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher? A fazer uma reflexão em torno dos seus atos, em torno da sua vida. Está você aproveitando a sua vida? Esse momento dessa pandemia em nosso exterior, esse momento de dor, de desafios, ele nos convida a fazermos uma análise também da nossa epidemia íntima, da nossa pandemia moral que às vezes temos dentro de nós e que às vezes ainda não conseguimos desidentificarmos dela. Ainda estamos identificados. Daí a importância desse reconhecimento. Onde estamos? O que podemos fazer? O que podemos transmutar neste momento? Neste momento, o que o Senhor da vida quer de mim? Quer de nós, humanidade? Nós sabemos, e a espiritualidade já vem nos avisando.
que estamos próximos a uma era de amor, mas uma era não apenas para falarmos dela, mas para sentirmos esse amor aqui dentro. À medida que nós vamos construindo essa escalada de amorosidade dentro de nós, essa ordem em relação ainda às viciações que trazemos dentro de nós e que ainda não demos conta de transmutá-la, esse momento de pandemia nos convida à transformação, à transmutação, à elaboração de um ser mais espiritualizado. Tudo começa na mente. Se a minha mente se abre para o medo, eu terei medo. Eu poderei adquirir uma ou outra doença. Mas se eu abro para o amor, ainda como ser humano, também eu poderei adquirir algumas doenças, mas eu compreenderei. A doença é do ser humano. E muitas vezes a doença é um convite, é um caminho. Assim como o momento de pandemia também é um convite, é um caminho para a nossa transformação interior, para a nossa mudança. E muitas vezes nós esperamos, nós não sabemos em que momento, mas Jesus disse àquela senhora, ela disse: Senhor, eu não tenho para onde ir, para onde morar. No livro está lá, o livro Pelos Caminhos de Jesus. Tem, porque as aves têm seus ninhos, as serpentes têm seus covis, e o homem do mundo, o Filho de Deus, não tem onde morar, está caminhando em direção ao infinito, está com o seu olhar para a eternidade. E nós, aquele pequeno orgulho que ainda trazemos, aquele pequeno egoísmo que ainda trazemos, a inveja, é o convite para transmutá-los, começarmos o nosso processo de transformação, sermos mais humildes, entendermos que aquilo que é do próximo às vezes não nos convém, desenvolvermos a verdadeira fraternidade, aquela que aproxima os nossos corações. Que muitas vezes falamos da fraternidade, mas estamos aí distante uns dos outros. E à medida que nós vamos diluindo, transformando e elaborando algo novo, mais espiritualizado para nós, integrando esse algo novo no nosso interior, nós vamos diluindo a nossa sombra. Nós vamos colocando como verdadeiro aprendiz. Não significa que a partir daquele momento não terei mais dificuldades, porque terei. Estamos muitas vezes num patamar de consciência adormecida. Despertamos em determinados momentos, mas como ainda estamos de mediana evolução, ora caímos, ora levantamos. Mas o convite desse momento de pandemia é que possamos levantar cada vez mais, que possamos despertar para o espiritual, não com os nossos discursos, mas com a nossa proximidade, sendo aquele ser mais humano, no seio da família, sendo mais humano na nossa sociedade, no nosso grupo espírita, sendo mais humano, todas as situações da vida. E Jesus, esse era o convite dele. Então, daí a importância de estarmos conectados com a lei de amor, de caridade, de doação, de enxergarmos, de olharmos
para o nosso lado e vemos que estamos rodeados de oportunidades de fazer o bem. A mulher ficou assim, sem saber o que fazer. Mas com certeza foi tocada em sua intimidade. Foi vendo os exemplos do Mestre. E foi adquirindo força, porque se até hoje os exemplos de Jesus nos comove, enseja-nos a esse movimento, a dilatar a nossa vontade para essa transformação. Imagine aqueles que conviveram com Jesus, nunca mais foram o mesmo. Imagina um Paulo de Tarso, um doutor da lei, que viu Jesus em pleno meio-dia. Senhor, que queres que eu faça? Não se culpou, não se julgou. Poderia ter se culpado, porque também teve os crimes praticados antes de entender a verdadeira lei divina. Mas entregou-se ao trabalho, dedicou-se de corpo e alma. Reparou, claro, os seus erros e arrebanhou muitas almas junto com ele. Eu nunca me esqueço o encontro de Lucas e Paulo, quando Paulo tinha a sua tenda ali ao lado da igreja de Antioquia. Lucas aproxima, encanta-se, porque vê o apóstolo falar de Jesus e diz a ele: eu estou encantado com a sua palavra, com esse Jesus. Eu posso voltar aqui outras vezes? Pode sim. E foi várias vezes ouvindo aquilo que Paulo ensinava sobre Jesus. Eu fiz também uma analogia com aquela mulher que ali estava, que ela foi falando de Jesus e foi reparando os seus erros. E Paulo foi se entregando cada vez mais. Já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Quando ele fala assim, já tinha ocorrido a desidentificação com o homem velho e a identificação com o homem novo. Já tinha uma elaboração nova e, com certeza, a integração de novos valores da sua jornada. E naquele momento, com certeza, ele passou a ajudar outras almas. Ele convida inclusive Lucas. Lucas, depois que ele vê que Lucas já estava ali sensibilizado, vamos à Macedônia, que eu vou levar a palavra de Jesus. E Lucas retruca: eu não posso, eu sou médico. Lucas, a medicina da terra você pode pagar alguém para ficar no seu lugar, mas a medicina da alma, poucos podem fazer. E Lucas fala que vai pensar e vai. Retorna e dá o sinal positivo que iria com ele. E nós sabemos o final de história. Quem lê o Evangelho de Lucas e vê aqueles ensinamentos belos, torna-se um apóstolo do Cristo. Não conviveu com Jesus, como Paulo também não conviveu. Mas o Evangelho de Lucas, ele interroga a Maria, mãe de Jesus, e a Maria de Magdala. Então, este momento de pandemia, nos convida a estarmos aí ampliando cada vez mais o nosso processo de espiritualização, a estarmos fazendo o nosso trabalho do despertamento de nossa consciência, entendermos cada vez mais próximos de nós as sublimes leis que regem a nossa vida, estarmos engajados, sabemos que estamos no mundo sem ser do mundo, irmos gradativamente trabalhando, cumprindo com o nosso programa existencial, mas sabendo que não somos daqui
e que estamos aqui temporariamente, logo retornaremos. Não importa se teremos mais um dia, mais 2 dias, mais um ano, mais 10, mais 20, mais 50. Importa em aproveitarmos o momento agora e fazermos o melhor que pudermos, darmos o melhor que podemos dar, entendermos que fraternidade não é apenas uma fala, mas é darmos as mãos, é darmos o nosso, nesse momento de pandemia, é darmos as nossas energias positivas, estarmos prontos para um atendimento fraterno, para um bate-papo com o uso das nossas máscaras, estarmos prontos também para darmos um prato de sopa a alguém que precisa, alguém que tem fome, com os devidos cuidados que devemos ter. Sendo assim, agradecemos imensamente essa oportunidade de estarmos aqui junto com esses trabalhadores, junto do Centro Espírita Joana d'Arc, junto com todos que aqui estão. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos, durante essa semana, estarmos todos pensando nessa nossa condição de aprendiz e cada dia aprendermos um pouco mais da seara do Senhor. Vamos então, neste instante, lembrando aí a nossa prece de encerramento. Então, nesses momentos finais, eu convido a todos que estão aqui ouvindo a nossa palestra que possamos fechar os nossos olhos, agradecermos ao Senhor da vida a oportunidade de estarmos reencarnados, Senhor, neste momento de transição da humanidade. Queremos, ó Mestre, fazer um link com aquele momento que tu estivestes à beira do lago de Genezaré. E ali, certo dia, Mestre, tu viste, comentaste com Pedro, que não seria a transformação da humanidade, não seria naquele momento, mas seria quando chegasse o Consolador. Então, Senhor, neste momento, ajuda-nos a ampliarmos a nossa consciência. Sentirmos, Senhor, a Tua ajuda espiritual para essa caminhada nossa em direção à eternidade. Sentimos, ó Mestre, a Tua luz neste instante. O trabalho da espiritualidade incansável, envolvendo estes que neste instante, Senhor, estão doentes. Atendendo, Senhor, nos hospitais, aqueles que estão doentes ali, Senhor. Aqueles que estão trabalhando dentro do hospital, dentro dos estabelecimentos, das instituições de saúde, Senhor. Aqueles que limpam o chão, coletando os lixos dos hospitais, Senhor. Aqueles que pegam uma veia, os técnicos. Aqueles, Senhor, que olham as prescrições, as papeletas, que aproximam dos doentes, que dão um banho neles. E aqueles, Senhor, que estão ali atendendo. Aqueles que estão doando tudo o que pode pela melhoria do seu paciente. Enfim, ó Mestre, todos que estão nos estabelecimentos de saúde, que as nossas vibrações, ó Senhor, alcance carinhosamente a todos, atendendo a todos, Senhor. E alcance também, Senhor, os nossos lares, sendo esse foco de luz que vem em cada lar aqui representado, em cada centro espírita, espargindo, Senhor, pelo nosso bairro, espargindo pela nossa cidade, pelo nosso país, Senhor,
Que essa tua luz traga também, Senhor, a fraternidade, o amor, a humildade, o entendimento. E, ó Mestre, onde houver uma necessidade, seremos nós as mãos que possa te representar aqui neste momento. Ajuda-nos, Senhor, a romper a nossa barreira de pequenez e chegarmos até ti. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Agradecemos a todos que tivemos aí a oportunidade de estarmos juntos neste instante. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz nos corações. Que assim seja.